As pessoas pensam que estão seguras num banco, mas não é bem a verdade. Em 3 meses tornei uma conta de $700 em mais de $7.000. A maior parte das pessoas aqui perde a noção é que ao estar a comprar uma ação, esquecem-se que está a investir os do outro lado. Aqui o que acontece é que uma ação pode subir até de forma irracional. As pessoas pensam que day trading é fácil. Para o longo prazo é preciso uma estratégia. Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um XTB Talks. O meu nome é Vítor Madeira, sou aqui então analista na XTB e hoje temos o convidado Adriano Lopes, fundador do InvestirNaBolsa.com, certo? Sim, Exatamente. Bom dia, Adriano. Seja bem-vindo e começando aqui já um bocadinho pelo teu background. Conta-me um bocadinho sobre ti, como é que tu começaste a investir, só para dar aqui um contexto, o que é que tu fazes? Muito bem. Bom dia, obrigado pelo convite à XTB e também que é o Vítor. Eu então já invisto há bastante tempo na Bolsa de Valores, comecei mais ou menos em 2011, 2012 já comecei a investir, depois criei o blog InvestirNaBolsa.pt, depois mais tarde fui trocado de domínio para InvestirNaBolsa.com. E depois ainda, ao longo do tempo, fui adquirindo mais conhecimentos e investindo mais em ações, sobretudo mais no mercado norte-americano, porque o mercado português não tem assim tantas oportunidades. E então acabei por, em 2018, começar no day trading de ações, em que nessa altura ainda não tinha assim grandes corretoras e depois então começaram a aparecer ainda mais corretoras e hoje em dia já é mais fácil de fazer day trading de ações do que há uns anos atrás. E por essa razão estou mais também agora inclinado, tenho uma conta para investir na bolsa e outra conta para day trading de ações ou até mesmo para swing trading de ações. Muito bem. Tocaste aqui já num ponto bastante interessante, não é? Que alguém que começou no trading já há bastante tempo e que na altura dizias que não havia muitas corretoras, ou seja, não existiam corretoras como a XTB, onde tu podias negociar as ações de forma gratuita ou com custos muito, muito, muito baixos. Na altura, cada transação, eu também me lembro de fazer transações e serem pesadas, não é? Sim, tinhas que recorrer aos bancos. Sim, era bastante caro. Eu, por acaso, quando comecei a investir na bolsa, eu abri conta numa corretora que já não existe mais, que é a Hora E-Trade. Okay. E tem a plataforma do Saxo Bank, que é praticamente a mesma plataforma usada por todos os bancos hoje em dia, ou até mesmo pela GoBulling, em que nessa altura só para comprar ações dos Estados Unidos pagava uma comissão de $15 por cada transação. Por cada transação, não é? Além também da taxa de conversão de euro para dólar e de dólar para euros, que nessa altura também era pior do que é hoje em dia. Ou seja, e tu vês que nessa altura então seria quase impossível, não é, ser quase um day trader, a não ser que tu tivesses muito capital para conseguir entrar, porque só os custos que tu tinhas de transação obrigava-te quase a ficar logo automaticamente um swing trader ou até mesmo quase um position trader, não é? Quase um buy and hold. Nessa altura para abrir uma posição, ou tinha que ser, não podia ser como hoje em dia que é preciso abrir posições fracionadas, isso nessa altura era preciso abrir nem que fosse uma posição no mínimo de 1.000, 2.000 euros, isso só por cada posição, só para compensar as comissões quebradas. E mesmo assim tinha que valorizar bastante a ação para depois vender com ganhos. Para vender com ganhos, exatamente. Isto é para as pessoas perceberem como é que as coisas mudaram em tão pouco tempo, não é? Pronto, a entrada de corretoras como a XTB impulsionaram tudo. Impulsionou e outros, bastante claro, o mercado isso. Porque nessa altura cobravam comissões muito altas e hoje em dia ainda existem corretoras, isso principalmente bancos que cobram comissões absurdas, mas as pessoas pensam que estão seguras num banco, mas não é bem a verdade, isso é uma falsa sensação de segurança, porque na realidade hoje em dia a maior parte das corretoras têm o capital e têm as ações ou os ativos dos investidores todos separados das suas contas, por isso no caso de falência a probabilidade de perder tudo é mesmo bastante baixa isso. Claro. E fui visto que a Hora E-Trade não estavam assim com umas contas tão boas e acabei por conseguir recuperar as ações, que neste caso acabei por vender as ações, não transferi as ações para outra empresa, por outra corretora, porque não valia a pena, ia ter que pagar comissões noutra corretora e por essa razão optei mesmo por vender todas as ações que tinha
e transferi o dinheiro para a minha conta e encerrei a minha conta, isso, juntamente com a falência da corretora, da Oreia Trade. Ok, tu ainda te safaste, não é? Dizendo assim. Sim, Exato. foi... Exato. Não digo que fui das melhores corretoras isso que investi isso, mas em todo o processo e até mesmo mais tarde fui contactado pela CMVM porque a corretora cobrou comissões que não devia ter cobrado, que foi as comissões de custódia trimestrais e de inatividade, e o sistema de indemnização aos investidores acabou por então entrar em contato comigo para devolver o dinheiro que fui pago a mais em comissões. Ok, muito bem. E essa é a vantagem. Embora também aqui é preciso falar isso, que não interessa se a corretora tem sede em Portugal ou não, isso, porque o sistema de indemnização aos investidores funciona até mesmo para corretoras que não tenham sede em Portugal. E até pode ser complementado como está no site da CMVM e como já mostrei num vídeo que publiquei no meu canal do YouTube. Já agora, qual é o teu canal do YouTube? O canal do YouTube é Investir na Bolsa. Investir na Bolsa? É youtube.com/investir na Bolsa. Investir na Bolsa, ok. Muito bem, muito bem. E então, Adriano, lá está, tu começas então numa altura que ainda não há muita gente a operar nos mercados, principalmente nesta parte do trading, day trading, swing trading, é mais pessoal de buy and hold. E como é que tu foste aprender, não é? Porque nesta altura ainda não havia muita informação. Não é como hoje, que há carradas de pessoas, não é? A falar sobre investimentos, uma quantidade de informação. Por exemplo, a XTB está sempre a dar cursos, eu falo nos webinars todos os dias, ou seja, estamos a partilhar informação todos os dias. Como é que tu na altura aprendeste, não é? Porque investir não se aprende... Eu diria que não se aprende na escola, não é? Portanto, mesmo que o teu background... já agora não sei qual é que é o teu background em termos de estudos, mas não é relevante o background de estudos para... Ou seja, não está correlacionado com a tua performance em bolsa, dizendo assim. Eu sou engenheiro informático, mas nunca exerci a profissão. Essa é a verdade. Eu já antes de terminar o curso, já antes de terminar o mestrado em engenharia informática, eu já ganhava dinheiro e isso já não... E até vendia projetos. Até houve uma parte em que um projeto que eu fiz para uma cadeira, acabei por vender esse projeto. Também já há pessoas bastante conhecidas aqui no meio e isso. E nessa altura então comecei a investir e em 2012 até que abri conta na corretora XTB. Nessa altura a XTB ainda não tinha ações nem tinha ETFs. Eu acho que sou dos primeiros clientes da corretora XTB em Portugal. Exatamente, o Adriano foi dos primeiros clientes da XTB em Portugal. Curioso. E então nessa altura a corretora XTB estava mais focada em Forex e também em índices, em matérias-primas e fui aí também aprendi um pedaço de análise técnica, análise fundamental, também assisti aos webinários, que neste caso davam normalmente às 9 da noite, e também aqueles webinários quando saíam os dados económicos também mais importantes, como o desemprego, ainda hoje como também a taxa NFP, dos juros e isso. Exatamente, política monetária... E então também fui aprendendo aos poucos e depois de vez em quando também lançava um curso ou fazia um webinário a falar sobre a análise técnica de uma forma mais aprofundada. E então a partir daí comecei a aplicar estes conceitos das ações e assim então que consegui uma corretora que desse para fazer day trading de ações. Então comecei a experimentar isso e claro, as primeiras semanas até conseguia tornar contas de 1.500 euros em 6.000 euros, mas depois acabava por perder tudo isso em 3, 4 dias, eu perdia mesmo tudo isso. Mas então fazias posições também alavancadas nas ações? Sim, fazia alavancadas, mas não era... E também eram ações voláteis, provavelmente. Eram ações voláteis isso, mas não era bem, não se usa bem o termo de alavancagem em ações, é mais em Forex ou em CFDs isso. Neste caso é mais em margem que se fala em ações. Então usava praticamente contas que tinha 1.600 euros, que neste caso era contas em dólares, ou que dava mais, dava 1.800 dólares, 1.700 dólares. Neste caso ia estar alavancado, ia estar quase com um buying power de 4.000 dólares, 5.000 dólares. Ou seja, dava para abrir uma grande posição. 3 ou 4 vezes, andava à volta desse valor. Claro, e se houvesse uma ação volátil que cai 20%, vezes 4, são 80% num dia. Sim. Okay. Aí nesse caso a conta era arrebandada e acabava por levar o margin call. Margin call, exatamente. Porque é bastante comum isso. Em Forex, em CFDs existem margin calls, isso, mas não é assim muito comum acontecer, porque a maior parte das pessoas
já têm aquela uma posição que depois acabam por fechar porque já veem que a perda está tão grande que... Claro, e stop loss, não é? E tem stop loss, e assim, enquanto mais em ações há pessoas principalmente os iniciantes, isso começam a entrar e normalmente começam a shortar ações que num dia sobem 100, 200, 300, 400, 500% e acabam mesmo por arrebentar a conta e no dia seguinte voltam a depositar dinheiro e voltam a fazer outra vez o mesmo erro e não é fácil. Isto depende também sempre do quais são as ações, também o quão quente está o mercado e como é que está a tendência. Por exemplo, no caso em 2020 eu tinha uma conta de $1.000, acabei por perder alguns dólares e cheguei até uns $600, mas depois, como foi a altura do Covid, praticamente todas as ações que diziam que estavam a fazer alguma investigação para criar uma vacina para o Covid e isso praticamente subiram 200, 300, 1000% em praticamente uma semana. E então aí, praticamente em 3 meses, tornei uma conta de $700 em mais de $7.000. Fogo impressionante, muito, muito bom. Usando mesmo só entrando em ações que falavam e entrando de Covid. Ainda, sim, entrando nisso ainda. Nunca mantendo posições de um dia para o outro. Nunca mantendo as posições de um dia para o outro. Embora às vezes tenhamos uma continuação em ações, normalmente são ações que têm uma notícia forte por trás, isso, como por exemplo na altura do Covid, e isso tínhamos a COTX, que foi uma ação bastante popular e isso, que subiu mais de 1000%. E agora depois também com a altura a febre do Bitcoin, isso também tivemos a Riot, a Mara também, a BTBT também, a ter grandes subidas, isso por causa do preço do Bitcoin. A Riot Blockchain, não é? A Riot Blockchain e a Mara também. Essa aí foi das ações que eu mais ganhei dinheiro. E foram essas ações, isso basicamente que ajudam as contas a crescer e que muita gente compra. E que isso basicamente são ações de momento, e isso quando tem o Bitcoin está bastante baixo e depois começa a subir. Então essas ações são as principais que valorizam. Então, para percebermos, hoje tu estás só focado no day trading, não é? Hoje tu já não fazes não. Hoje em dia eu continuo a investir mesmo. Isso, tenho os meus ETFs do S&P 500. Tens um investimento de longo prazo em ETFs, buy and hold. Sim. Tenho buy and hold, de vez em quando compro uma ou outra ação, se vejo que chega a níveis técnicos que talvez valha a pena comprar, como aconteceu com as ações da Nvidia, com as ações da AMD também. Mas tu dizes da Nvidia quando elas caíram ou estás a dizer quando elas fazem breakout? Quando elas fazem, por exemplo, all-time high? Sim. Então temos agora as ações da Nvidia que eu já estava a falar já no Instagram e também nas outras redes sociais, e isso é dizer que aqui na parte dos 130 podia ser um bom ponto de entrada e isso, então aqui acabou mesmo por chegar aos 140 e agora provavelmente também pode ser que chegamos aos 150 e isso dependendo aqui da tendência e também do volume e das apresentações de resultados que temos esta semana, que temos várias apresentações importantes. Sim. Por isso. Portanto, agora as coisas vão ficar quentes, não é? Sim, esta semana vai ser bastante ativa. Nós vimos o mercado agora até lateralizou, não é? Nestes últimos dias. E mesmo se olharmos em termos semanais, o S&P 500 continuava a subir, mas o Nasdaq ficou mais fraquinho, porque está tudo à espera, não é, dos resultados, saber o que é que vai acontecer. E também temos aqui o rally do fim do ano, e isso também normalmente temos sempre aqui mais compradores a virem ao mercado, e isso para obter aqui umas mais-valias. Vai ser interessante, não é? Porque se nós virmos, nesta altura, as últimas informações, pelo menos o que me pareceu da última reunião do Banco Central Europeu, onde vimos a Lagarde a ter um discurso muito dovish, na minha ótica, muito, muito dovish, e eu, nesta altura, assumo que vai haver 3 cortes a taxas de juros seguidos para o BCE, mas, ao mesmo tempo, a parte da Fed parece-me que as coisas estão muito mais controladas, quer em termos de produção, quer em termos de emprego, e quer em termos de inflação, e provavelmente então não sei se teremos 3 cortes nas próximas 3 reuniões, e o mercado, não sei se tu tens reparado, não é? Que o mercado tem estado a descontar isso de forma agressiva, não é? O dólar continua a subir que nem uma bala
e ao mesmo tempo tu vês as ações a continuar a subir. Portanto, temos aqui uma situação de quem está a investir no mercado norte-americano está a ter um win-win, no nosso caso, não é? Porque Sim, nós sim, temos sim, os dólares isso é verdade. que estão a valorizar e ao mesmo tempo as nossas ações estão a valorizar, ou seja, é um win-win incrível. Sim, essa é a vantagem também de investir em ações norte-americanas, é que uma pessoa está ganhando dos dois lados, isso. Consegues ganhar Também das pode duas perder maneiras. dos lados, isso, mas Sim. aqui neste caso temos que o dólar praticamente é a principal divisa e mesmo com outros países a conseguir crescer, isso, o dólar tem sempre mantido aqui o seu poder. A sua... E também uma força. das vantagens do mercado norte-americano é que tem bastante volume e principalmente ações como Microsoft, Nvidia, Apple, Tesla, que são ações que como têm bastante volume, aquilo é bastante fácil de entrar e sair, porque Sempre. aqui um dos maiores erros das pessoas é investir em ações que têm pouco volume e então colocam uma posição para comprar ou então uma ordem para vender e isso, e depois não conseguem ter a ordem preenchida e por causa que estão a investir em ações com muito pouco volume e por Sim, causa disso sim, não explicar conseguem isso- vender. Explicar isso às pessoas, exatamente, ou seja, quando nós estamos a investir, não é, numa ação que tem pouca liquidez e acontece normalmente em empresas mais pequenas ou Sim, pouco sim, sim. conhecidas ou que acabaram de entrar em bolsa, não, porque nos primeiros dias as coisas ainda têm muita liquidez, mas passados uns dias pode ninguém estar a negociar aquilo, quase ninguém, Sim, vocês sim, percebem? ninguém são Entre aspas, como é posições óbvio. baixas. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que quando vocês mandam ordens ao mercado, essas ordens ao mercado, como as ordens pendentes estão distantes, não é, dessas ordens ao Sim, mercado, o que vos vai acontecer é que o preço está, por exemplo, a 10 euros, vocês querem vender naquele momento e vão vender, por exemplo, a 9,70 €. E isso dá ali um gap no preço. Sim, dá um grande que- gap e a maior parte das pessoas acabam sempre por colocar ordens de mercado É e isso. não sabem qual é que é a diferença e acabam, se são ordens de mercado, acabam por levar a pior execução possível. Exatamente. Ou E- seja, quando nós vendemos ao mercado, nós queremos vender neste momento, não interessa a que preço. E depois leva a isso. E também ao vender ordens de mercado uma pessoa tem que ter cuidado que está vendendo aos compradores e se os compradores estão com uma distância bastante grande, estão com um grande Exatamente. spread, uma pessoa vai ter uma grande perda disso, porque o que mostra na plataforma, o preço que mostra, ou o ganho a dizer que está ganhando X ou está a perdendo X, isso tem a ver é com a última transação que foi feita. E a maior parte das pessoas pensa que ao vender vão ficar com esse ganho, mas não ficam com esse ganho. Exatamente. Aquilo é o valor da última transação. É a última transação. Aliás, até podem ficar com mais ganho, Sim, mas sim, ou até normalmente, podem ficar com mais. mas isso. normalmente Sim, sim, é mas ao normalmente vai contrário. ser o Sim. contrário. Sim, sim. Normalmente é ao contrário. Exatamente. Sim. E isso são pequenos detalhes isso que fazem bastante a diferença. E quem investe na bolsa, principalmente, pensa que vou comprar esta ação, está aqui este preço e este preço. E depois, quando abre a posição, já vê que a posição está perdendo, mesmo com comissões grátis, e depois não percebe que aquele valor que está lá, aquele a dizer que está o PNL, que é os ganhos ou perdas, que é em conta com a última transação. E por isso, se compraram a $51.10 e agora a última transação foi feita depois a $51, é normal que apareça que estão a perder dinheiro. E são pequenos detalhes, isso que muitas São pessoas pequenos não detalhes que são percebem. importantes, não é? Exatamente. Não percebem isso e pensam que é erro da plataforma ou erro dos valores, isso, mas não é. Sim, acontece. Ou às vezes, por exemplo, na X-Station não simboliza a componente do dólar. Então, às vezes, as flutuações cambiais podem fazer com Sim, que a sim, e nossa também posição tem- seja sim, negativa E também tem essa... e as pessoas não entendem às vezes, mas a ação subiu, eu estou a perder. Sim, mas os dólares caíram, então tu estás a perder pelos dólares, não estás a perder pela posição. Sim, sim, isso é verdade. Isso é outra, por exemplo, outra questão. Mas ok, voltando então aqui ao nosso tema, e então como é que tu fazes para encontrar, por exemplo, as ações que tu queres negociar? Ou seja, vamos começar o dia, tu vais começar a negociar e queres saber, ok, que ação é que eu vou negociar hoje? Não é? Então, normalmente, Onde é que eu vou para começar? encontrar ações Ou para seja, negociar... notícias, por exemplo, tu vais querer, se é Sim, day trade, sim, tu queres sempre é uma ação notícias, yeah. volátil, não é? Sim, Tu sim, queres- tem que ser tem que ter notícias, volume, tem que ter volume. muita gente a negociar aquela ação. Tem Sim. que ter praticamente para saber as ações, sobretudo, para investir nem que seja a médio prazo, ou uma semana, ou um mês, tem que ter sempre notícias, tem que ser um setor que esteja com Esteja bastante quente. procura ou quente, isso como dizes, e que também provavelmente possamos ter aqui uma tendência, por exemplo, aqui nas ações, também temos que ver aqui ações que caíram bastante recentemente, e para encontrar algumas ações que possam recuperar ou estar aqui a tendência. Por exemplo, aqui a Coinbase
cai bastante, mas depois a seguir temos aqui logo notícias a falar sobre o Bitcoin e também estamos agora a chegar a uma fase importante em que temos também aqui o fim do ano, muita gente também começa aqui a comprar, então aqui provavelmente ações de criptomoedas já começam aqui a ser mais favoráveis a isso e a mostrar grandes movimentos para cima. E tu tentas, já agora, desculpa interromper, tu tentas sempre encontrar empresas para subir. Sim, ou seja, o objetivo é entrar naquele dia, apanhar uma posição, fechar, e se eu preciso, até podes fazer uma ou duas naquele dia, tu podes sair e voltar a entrar no próprio dia, ou não, ou normalmente não. Normalmente depende do price action para o dia, porque às vezes podemos ter aqui uma ação que depois chega a um certo valor e depois parece que toda a gente está vendendo a ação e a ação começa a cair, e então isso aí é um grande sinal isso de price action que provavelmente é tempo de sair isso. E tu olhas para o volume. Sim, eu olho também para o volume e isso também para ver se temos aqui alguém a tentar manipular isso, porque podemos ter aqui, e isso acontece bastante frequentemente, que é pessoas a tentar mandar aqui uma ação a subir bastante e depois acaba por cair. Podemos ter aqui short sellers com bastante dinheiro, com bastante capital, aqui a comprar ações só para manipular a ação para subir, depois as pessoas começam a ver, pensam que vai subir bastante, vão com a tendência, comprar aqui as ações e depois chega aqui a um ponto importante e depois acabam por vender todas as ações e entram com a posição contrária e começam a entrar em short. E isto aqui neste caso é mais para médio e longo prazo, isso, para investir em ações. Já para o day trading de ações, isso, eu basicamente tenho em cima da hora e isso, vejo quais são as ações com as maiores subidas, porque quando temos aqui uma ação a subir 50, 100, 200, 300% aqui, provavelmente podemos ainda ter aqui uma subida ainda maior. E embora não seja possível encontrar aqui os fundos, nem os topos, nem saber o que é que os outros day traders pensam, basta aqui aproveitar 5% ou até mesmo 1% de um grande movimento, isso para gerar aqui ganhos e isso. E é basicamente essa a estratégia para day trading. E normalmente tem que ser uma ação que seja uma tenha ação bastante volátil, liquidez. Muita liquidez, volátil. E que tenha alguma notícia que esteja a subir bastante, isso. ou seja, estamos a falar de empresas que estejam a subir 30% num dia, 40% num dia, coisas muito agressivas. Lá está, por exemplo, a farmacêutica que descobre um medicamento naquele dia e dispara 50%. Aqui um medicamento, ou então que passou aqui a fase 2, aqui para uma doença bastante rara e que tem aqui um medicamento que possa valer aqui milhões de euros. E então é aqui, basicamente, a maior parte das ações que têm esses movimentos grandes são normalmente ações de biotech, de biotecnologia. Por isso é que eu toquei na parte de farmacêutica. Sim, mas também aqui precisa sempre ter cuidado porque isto, como são ações de biotech, normalmente acabam por fazer aqui uma oferta de ações ao mercado e então eles aproveitam estes movimentos, às vezes são até manipulados estes movimentos para fazer novas ofertas no mercado. Por exemplo, se uma ação está a $2, 5 ou $4, eles deixam essa ação subir até $10 ou até mesmo $15 e acabam por fazer assim, uma nova oferta de ações para o mercado, $6 ou até mesmo a $5. E arrasta o preço outra vez para baixo. E acabam por arrastar o preço para baixo e conseguem preencher a ordem toda e isso. E acabam por ter mais dinheiro, porque aqui as pessoas não percebem que ao investir na bolsa de valores, estás a comprar ações, não estás aqui ao colocar ordens no mercado e a comprar as ações, não estás a dar o teu dinheiro à empresa, estás a comprar ações, estás a comprar uma parte da empresa a outros investidores ou market makers. Já sois... Sim, isso é relevante. Não estás aqui a colocar o dinheiro na empresa, por essa razão a empresa não está a receber o teu dinheiro, não está aqui a ter uma ajuda da tua parte. Por essa razão, a seguir, muitas empresas acabam então por fazer aqui empréstimos, acabam por fazer obrigações, que é o mais comum, e essas empresas terem dívida. E quando as empresas querem ter aqui um dinheiro de parte, isso guardado para investimentos futuros, o que fazem é lançar novas ações no mercado, como fez aqui a GameStop, que aproveitou aqui este momentum e as pessoas que estavam todas loucas a pensar aqui a GameStop vai subir outra vez 100, 200, 300% e isso, e temos aqui o nosso Redditor de volta e isso, a fazer os seus memes, e provavelmente a ação vai ter aqui grandes movimentos, mas aqui a empresa acabou por aproveitar o movimento e lançou vários milhões de ações no mercado e conseguiram então ficar aqui com mais dinheiro.
para Ou seja, uma possíveis empresa que estava investimentos. falida conseguiu conseguiu Sim, sim. injetar dinheiro Injetar dinheiro, isso. dentro da empresa e não faliu, mas ao mesmo tempo os investidores Sim, mas não ganharam também dinheiro aqui também. não ganharam. Ou seja, Acabaram por basicamente, os investidores salvaram a empresa, sim. não é? É um bocado Acabaram isso. por vender aqui em cima É um dos bocado investidores. isso, exatamente. E também como nestas ações, principalmente a AMC, a GameStop, como temos muitos investidores que não têm muita experiência e vão atrás de tendências, basicamente vêem nas redes sociais alguém a comprar ou alguém a dizer que aqui a GameStop vai subir bastante isso, e não entendem que o mercado é dinâmico e a ação até podia subir para 100, 200, 300 dólares, que a empresa continua a não ser assim grande coisa, isso continua a estar num setor bastante limitado e que não tem assim grandes potenciais para o futuro. Embora possam aqui dizer que depois vão ter aqui um sistema com inteligência artificial e isso, e que isso então faz com que a ação suba, mas acaba por estar Mas é sempre sempre... questionável, não é? Sim, porque aqui quando aqui o tema da inteligência artificial começou outra vez a ser colocado aqui como o tema principal, muitas ações bastavam a ter notícias ou até mesmo comprar ações de empresas ligadas a este setor que começaram a subir bastante isso. Mesmo sem acrescentar valor. Eu lembro-me da loucura que era, não é? Nessa altura. Foi loucura. E foram muitas empresas, foram muitas coisas. Tivemos aqui a muita Nvidia, gente mas... a entrar no mercado, não é? Muitos investidores novos. Foi muita coisa. Foi um momento muito agressivo nos mercados financeiros. Sim, porque quem já investe há bastante tempo, isso viu que isto já é um padrão, e isso já não é algo novo. Já foi na altura do Bitcoin, foi em 2017 na altura do Bitcoin, e isso também tivemos aqui empresas que bastava dizer Bitcoin ou mineração de Bitcoin, e isso já tínhamos aqui grandes subidas. E depois então em 2018 foi a altura da marihuana. Sim, em que tivemos também daquela empresa a Tilray, que era a Aurora Cannabis. Eu lembro dessa empresa. E a Aurora também Cannabis. Essa empresa deve valer tipo 1 cêntimo. É uma coisa impressionante. Neste caso tivemos aqui várias ações. Foi a Tilray, a Aurora Cannabis, a Canopy, a NBF também. Eu ganhei muito dinheiro nessas empresas, mas eu fugi, não é? Exatamente. Essas basicamente também eram as empresas que eram usadas para day trading em 2018. Eu comecei tu estavas no day trading nessas ações? Comecei em 2018 no day trading de ações, e então basicamente eram essas empresas. E depois também tivemos a NIO também, que a NIO também foi uma ação bastante usada para day trading. Hoje em dia já não é assim tanto isso, porque como tem bastante volume nos dois lados, temos aqui que não faz assim grandes movimentos, e não é assim grande coisa para day trading. Mas quando a ação NIO entrou na Bolsa de Valores, tu queres empresas que estejam principalmente nos mídias, que estejam assim muito estejam focadas. nos mídias. E que sejam bastante faladas, porque aqui o que é importante, o que a maior parte das pessoas aqui perde a noção é que ao estar a comprar uma ação, esquecem-se que está investidores do outro lado, e as ações movem-se ou sobem neste caso porque existem mais compradores do que vendedores. Isto aqui basicamente isto é a lei básica da oferta e procura. E a velocidade, não é? Ou seja, temos sempre de perceber que ou seja, quando alguém vende, alguém compra, não é? Isto obrigatoriamente. Só que aqui só tem a ver, lá está, se há muitos compradores e muitos vendedores, tem a ver com a questão, lá está, da velocidade a que eles querem fazer a transação, não é? Quando é que nós vemos o crash, não é, na bolsa? É quando a velocidade dos vendedores é muito rápida. Eu quero vender já, não importa a que preço. E o que é que vai fazer isso? Vai fazer com que o mercado rebentar as ordens todas, e como é ordens ao mercado, aquilo vai abaixo rápido. E a subir a mesma coisa, não é? Eu quero comprar já, não interessa a que preço. E aquilo, pum. E este então aqui já falando para o day trading de ações, isto é aquilo que se vê bastante, isso normalmente há ações que estão a valorizar no dia 30% e podem acabar o dia até, por exemplo, passam de 3, 4 dólares para 50 dólares. 50 dólares. E isso acontece bastante. E embora as pessoas pensem que isso sejam acontecimentos raros, mas isso acontece bastante, e em grande parte é por causa dos short sellers que rebentam, não é? Que rebentam e aqui levam com margin calls das corretoras, e a corretora basicamente, se uma pessoa tem uma posição short,
Sim, podes explicar tem que às pessoas, comprar. sim. Se uma pessoa aqui tem uma posição short, a maior parte das pessoas não percebe, mas ao ter uma posição short, estás a vender uma ação, ou seja, estás a vender uma ação que não tens. Que não tens. E aqui neste caso, para fechar a posição, tens que comprar a ação de volta. Tens que a devolver. E ao comprar as ações, aqui é como se fosse um comprador, e então estás a Ainda influenciar a puxas mais o subir preço. ainda mais para cima da ação. Exatamente. E é isso que acontece bastante aqui no day trading de ações, principalmente de ações que têm um float share de 5 milhões de ações, 10 milhões de ações, é quando temos aqui grandes Float share movimentos. é a quantidade de ações que estão disponíveis no Sim, mercado. a quantidade de para as ações que estão disponíveis no mercado e que qualquer investidor pode comprar isso, em que normalmente também, provavelmente vai ter aqui outro investidor do outro lado, isso, outro day trader, quer dizer, que vai ter a ação e que está aqui a colocar a ação no mercado. Claro. E então, aqui no day trading temos vários tipos de manipulação, desde os short sellers a usar ordens escondidas, em que as ordens não aparecem no order book e as pessoas pensam que não tem mais nenhuma ação e vai acabar por subir isso, e depois lá aparecem no momento lá aquelas ordens nas transações e isso, e acabam por, ou então bloquear a ação parece que chegou a um certo nível e foi bloqueada e cai, ou então acabam por ver que não consegue fazer novos máximos, e é bastante comum. Ou seja, portanto, tu tens sempre que encontrar as ações então mais voláteis, e também queria dar aqui só uma espécie de disclaimer, não é? Para quem nos está a ouvir, que é, no caso aqui do Adriano, que ele está a explicar uma estratégia de day trading, vejam que o objetivo dele, ele pode entrar numa ação que em termos especulativos está a haver muita especulação, está a haver muito falatório sobre essa ação, mas o objetivo dele é entrar e sair. E vejam no que é que ele também disse. Ou seja, eu às vezes apanho ali 1%, 5%. Ou seja, vejam que o objetivo, uma ação sobe 50% num dia, sobe 100% num dia, mas ele quer apanhar um bocadinho daquele movimento. Portanto, isto é para tirar aquela questão de, que eu também vejo muitas vezes, e durante os webinars, o pessoal apresenta-me ações que explodiram 500%, e eu digo, calma pessoal, mas é isto, ou seja, uma coisa é nós estarmos a operar, para fazer aqui esta divisão, estar a operar para apanhar esse bocadinho. Agora, lá está, não tentem apanhar o movimento todo, porque isso é muito difícil. Sim, não é impossível, é impossível. É impossível. A não ser que seja mesmo sorte, entramos numa ação e ela outra dia dispara 500%. Isso também, sorte acontece também bastante. Acontece. Também vamos ter azar, também vai haver situações que vamos ter azar. Sim, obviamente. Mas também, se uma pessoa tiver a entrar no day trading de ações, em ações que provavelmente são de momentum, por exemplo, na altura do Covid, praticamente qualquer pessoa que investia em ações de Covid, que tinham notícias de Covid, conseguiram duplicar, triplicar a conta, e isso mesmo sem saber nada. Em 2021, isso foi sorte, eu acho que subia tudo. Sim, não interessava o que era. Não era? Não interessava qual era a ação. É verdade, isso não interessa qual a ação. Podíamos mandar um tiro aleatório. E também basta ver o que aconteceu com ações como a Fiverr. A Fiverr? Que... Eu ganhei imenso dinheiro na Fiverr. Em que basicamente uma pessoa bastava pensar o que é que será que aqui que neste mercado, como o Stay at Home, que também foi um nicho de mercado nessa altura que subiu bastante, que foi o Stay at Home, que foi ações de empresas que uma pessoa... Stay at Home? Sim. Foi também o 2020, 2021 foi o Stay at Home. Enquanto 2017 foi o Bitcoin, o 18 o marihuana, também em 2020, 2021 foi aqui o Stay at Home. E agora aqui no 23, 24 foi o Inteligência Artificial. Então nessa altura há muitas ações que subiram bastante, e há pessoas como que ainda pensam que como é que é possível tenham subido se não tinham valorização, não tinham lucros para isso. Mas aqui o que acontece é que uma ação pode subir até de forma irracional, e isso mesmo sem ver nada por trás, sem ver explicação, e muitas dessas ações não tinham notícias sequer. Foi ações de setores que beneficiaram com o Stay at Home. Por isso, não foi... Sim, nós temos sempre que perceber, né, que nas ações... A ação lá está, só pelo aquilo que falávamos, né, pela procura e pela oferta. E às vezes há momentos tem os momentos. No longo prazo, claro que
na minha ótica, todos os ativos tendem para o Sim, fundamental, sim, no acabam longo por prazo. corrigir. Sim. Mas a curto prazo, ou seja, no espaço de um mês, de um ano, no limite, as coisas podem explodir de forma Sim, pode, exponencial. Eu lembro-me também de outra empresa que era a BLDP, que era a Ballard, que era uma empresa ligada à parte do hidrogénio, que também sei, estava a loucura total. Lembras-te dessas empresas de Sei, hidrogénio sei. também? Também Estavam- de hidrogênio, também na altura e que hoje onde é que elas estão, não é? Sim, Estão também em na baixo altura todas. aqui da guerra da Ucrânia, da guerra da Rússia com a Ucrânia, isso, em que vemos aqui várias ações Empresas de militares, petróleo e Petróleo. defesa militar e isso, também aqui Era com o grandes Space movimentos, Executive isso, embora agora a maior parte dessas ações já tenham corrigido, mas Sim. nessa altura Sim, também tivemos mesmo grandes assim movimentos. é curioso que, por exemplo, a Lockheed, não é? Sim, a Martin Lockheed. continua ali nos máximos e não só. Ainda agora eu tinha uma empresa que era israelita, que é Parson, que está em máximos e não para. Sim, aquilo sim, parece um míssil. algumas ações acabam mesmo por conseguir manter isso, mas a maior Sim, sim. parte... Só os melhores, não é? Sim, Só os sim. melhores. A maior parte acaba por até corrigir e até aqui até ficar às vezes a níveis abaixo do que quando começou aqui o movimento. Sim, claro. Claro, porque Sim. os que têm maiores posições vão aproveitar Sim, para acabam, despachar. sim, acabam por vender aqui Exatamente. no topo e isso. Claro. E outra coisa, então, Adriana, e que mais? Então, tu olhas para o gráfico, tu vês como a empresa está a subir e tu tens algum indicador no gráfico? Não? Eu no início, quando comecei isso, eu tinha vários No indicadores. início? Tinha o RSI, tinha as médias móveis, tinha o MACD, praticamente tinha quase todos os Ou indicadores. seja, isso, tu já não podias era ter mais indicadores yeah, no já gráfico, não dava, era mais para para ter meter mais indicadores, isso que o gráfico ficava lento e só de tanto indicador. Hoje em dia já não... O único indicador que uso, principalmente para intraday, que é para day trading, isso é o VWAP, que basicamente VWAP? Sim, VWAP, que é Volume Weighted Average Price, que é basicamente aqui uma linha com o preço médio em consideração com o volume. E normalmente isso é dos melhores indicadores, principalmente para aqui o diário, porque mostra mais ou menos em que pontos é que provavelmente podemos ter aqui os short sellers a entrar e também aqui os compradores a entrar, porque aqui conseguindo passar normalmente aqui a linha de VWAP e sobretudo depois da abertura dos mercados, porque aqui é normal na abertura dos mercados, principalmente nos Estados Unidos, aqui às 2h30 temos aqui muita volatilidade muito volume a entrar, e não é? temos muito volume a entrar de compradores e vendedores e não são às vezes movimentos erráticos e que não mostram aqui a tendência para o dia. E também basicamente para o day trading de ações, que é já mais focado nessa área, em que temos que normalmente as melhores horas aqui para o day trading, e que a maior parte dos day traders vão aqui tomar posições entre as 2h30 e as 3h30, 4 horas. E depois a seguir, mais tarde, é entre as 8 da noite e as 9, que é aqui a última hora de fecho, que é chamada aqui a Power Hour, que normalmente aquelas ações que tiveram grandes movimentos e estão aqui ainda a aguentar em níveis, acabam por subir e até entalar aqui os short sellers, porque a maior parte das pessoas não entende aqui a dinâmica do mercado e acabam por pensar que... Só porque subiu muito aqui. Sim, pensar subir muito vai cair isso, mas não, porque, por exemplo, aqui à sexta-feira, normalmente temos aqui swing trades que podem ser levadas até segunda-feira, principalmente de ações que têm aqui um float share bastante baixo, em que muitos... Os shorts estão aqui com posições abertas nessas ações que subiram bastante e até acreditam que vão descer. Normalmente aqui à sexta-feira vão ser mais cautelosos porque para manter aqui uma posição short ao fim de semana custa aqui comissões, porque claro, pagam mais porque só para shortar ações não é como comprar ações, e aqui claro. para shortar ações não só tens que reservar as ações, principalmente se estás aqui a shortar ações que têm um float share bastante baixo. Claro. E além disso temos que esse pagamento é o pagamento overnight, e aqui sábado e domingo contam também como um dia. Ou seja, claro. aqui temos o pagamento por 2 dias ou 2 noites e isso, por causa do sábado e do domingo, enquanto que de quinta para sexta só é preciso pagar a taxa de um dia. Claro. E já de sexta para segunda é preciso pagar mais, e isso vai fazer também com que os short sellers sejam mais cautelosos. E há muitas ações que depois acabam por continuar aqui o seu movimento porque os shorts não querem aguentar a posição. E não vale a pena. Claro.
Sim. E depois ainda fazem disparar mais o preço. Sim. E quando fazem disparar mais o preço, quem tem mais informação no mercado vê que isso aconteceu e que já arrebentaram os shorts. Ok, então está na altura. Agora é que está na altura de eu vender. Sim, por isso é que muitas vezes acontece das pessoas dizerem a minha posição rebentou, agora é que cai. Pois, exatamente, mas é mesmo por isso. Quando já arrebentaram os shorts todos, aí é que o que eu chamo os tubarões vão vender a posição. Sim, acabam por entrar. Claro. E não é fácil, porque isto aqui basicamente os primeiros momentos disso, as pessoas pensam que principalmente o day trading é fácil, ou investir é fácil, mas não é, e até podem ter sorte aqui, sorte aqui numa ação ou noutra, porque como houve muita gente que teve aqui sorte na NI, houve muita gente que teve aqui sorte na Coinbase e noutras ações, mas para o longo prazo é preciso uma estratégia e vai ser necessário levar perdas para conseguir aqui fazer crescer a conta, porque principalmente aqui no day trading de ações a estratégia é importante e faz parte, mas vão haver perdas, é impossível. E não conheço nenhum day trader que não tenha perdas. E mesmo tocar-te nesse ponto, ou seja, então depois de tu veres, imagina, vamos ver esta situação, então tu tens o indicador do VWAP a dar-te o teu sinal que tu queres, tu já vês a ação a subir, tu vês as notícias, ou seja, tu sabes que estás especulativo em relação a essa ação. Ok, esta empresa XY apresentou um produto novo ou um novo medicamento, qualquer coisa, aquilo está a subir nesta altura 45%, o Adriano está a olhar para o mercado, vê então o sinal a dar, e quando tu então mandas a tua entrada para o mercado, só mandas uma entrada, mandas várias, metes logo stop loss, não metes price alert, qual é que é o teu nível de take profit, ou seja, tu fazes um take profit, por exemplo, quase um trailing stop com um indicador, ou metes logo um take profit de 5% ou em função do outro indicador, como é que tu fazes isso? Eu normalmente quando entro aqui no day trading de ações, eu normalmente entro eu gosto de entrar quando a ação está ainda mais cara, porque sim, claro. e em pontos normalmente que vejo que máximos nesta altura ainda. É em pontos que vejo que os short sellers vão estar lá, isso porque aqui se eu vou entrar com uma posição que é mais pequena do que outros day traders que têm muito mais capital, e aqui é o mais capital, estou a falar day traders que têm capital de 500 mil dólares, $1 milhão isso para entrar. Claro. E então vão ser esses day traders que vão fazer com que eu ganhe dinheiro. Isso não vai ser às vezes a minha estratégia, isso que vai fazer com que eu ganhe. E eu então normalmente gosto de entrar já em pontos fixos. Eu coloco aqui uma posição de stop limit, porque aqui não é muito popular e poucas pessoas falam sobre as ordens de stop limitadas, só falam de ordens limitadas ou então ordens de mercado, mas aqui normalmente ordens de stop limit com um certo espaço, isso, porque se chegar a esse valor podemos ter que, se aparecer bastantes ordens de compra, podemos ter aqui uma ação que, por exemplo, chega aqui aos $5 e no segundo a seguir já está nos 5.10, 5.20. E aqui é bastante difícil de uma pessoa estar aqui, colocar uma posição, escrever a posição, então já coloco a minha posição no mercado, já coloco aqui um espaço na minha posição, que é para ter a certeza que se acontecer esse salto, em que vai dos 5 para os 5.10 logo e não passa 5.01, 5.02, para então termos aqui a posição a ser executada e imediatamente a seguir já coloco uma posição de take profit, em que se eu ver aqui que a ação tem bastante potencial, até posso fechar só 50% ou 70% da posição, porque aqui ao fechar parte da posição vai garantir que já estou a ganhar dinheiro, claro. e então posso arriscar aqui mais um pedaço. Se ver que há aqui só um movimento que não vai voltar atrás, não vai continuar aqui, então acabo por fechar a posição toda. Não vale a pena estar aqui a ser um backholder, porque normalmente só ser um backholder e isso uma pessoa acaba sempre por perder o dinheiro. Ok. É por isso. Então, mas por exemplo, então tu vês o teu momentum de entrada dizendo assim, e tu entras no mercado, tu colocas então uma ordem de um sell, estavas-me a dizer sell limit? Não, stop limit. Sim. Stop limit. Que é para ser executada estando acima do preço atual da ação. Mas isso ainda é antes de tu então entrares no mercado.
Não, eu já vejo aqui pontos onde pode ser que faça... que tenha Mas aqui a tu tendência... ainda não entraste, não é? Sim, ainda não entrei. Exatamente. E Sim, aqui já coloco uma Ok, é ordem, isso. Ok, ok. já coloco aqui a ordem stop limitada, já envio para a corretora. Aqui a Então- corretora o que vai fazer é quando chegar a esse ponto de entrada, a ordem é colocada uma ordem limitada no mercado e então se está dentro desse valor vai ser executada, senão provavelmente às vezes podemos ter aqui ações Claro. que vai dos $5 para os 5,20 E sim, e aí assim tu num perdes- instante isso, e aqui a ordem não é executada E tu porque... aí perdes a oportunidade de entrada, não é? Sim, aqui perco a oportunidade de entrada e eu acabo por cancelar imediatamente a ordem, porque... Ok, mas então tu entras nessa situação, quando acontece uma correção da própria tendência que está acontecendo naquele momento, ou não? Não, Ou tu estás a entrar em breakout direto? Entro diretamente Estás a no entrar em mercado. máximo, por exemplo, naquele momento? Sim, entrei em máximos e também temos de ter aqui o volume, temos aqui mais volume e isso, Claro, porque senão podemos ter aqui um bull, Sim. uma bull trap, claro, porque claro. isso pode tu ser um bull podes- trap e isso é bastante bom isso. Temos aqui short sellers que compram aqui algumas ações, só mesmo para movimentar a ação e depois E acabam depois- em pontos estratégicos que vêm também que os compradores vão estar isso e acabam por shortar e se verem que não cai, acabam aqui por mandar ordens de mercado e dá para ver isso Sim. na janela de transações, dá para ver as ordens de mercado a serem executadas e mandam ordens de mercado mesmo para forçar a queda. Isso é bastante comum. Muito bem, muito bem. Ok, estou a perceber. E depois na parte do... Então, mas e o teu stop loss? Mais ou menos, quanto é que é a percentagem de Normalmente stop em relação à tua posição que tu entras, mais ou menos? Normalmente aqui o stop loss sempre é em igual proporção ao take profit, embora aqui no take profit Ok. dá sempre para deixar aqui mais um espaço isso, mas aqui para o stop loss nunca coloco aqui uma ordem de stop loss porque temos que os market makers conseguem ver aqui as ordens Exatamente, e, claro. e ao ser ações que têm um float share bastante baixo, temos que podem manipular aqui a ordem para descer, porque aqui os market makers ganham dinheiro ao executar ordens e é tudo do interesse deles fazer com que isso Claro, quantas aconteça. mais ordens forem executadas, melhor. É o dinheiro deles, uma pessoa está aqui a ver isto, é o dinheiro deles, uma pessoa, eles executarem as ordens. E então acabo por não colocar aqui um stop loss, acabo por usar um stop mental em que Price alert? se cair até aqui, até este valor, sei que posso dar ainda aqui mais um pedaço, mais um espaço, isso porque também é comum, não só temos aqui market makers também a manipular a ação, mas também temos aqui short sellers também que eles sabem também onde é que vão estar os shorts, onde é que vão estar aqui o stop loss e há shorts que basicamente aqui a estratégia deles é ativar o stop loss. Stops e depois vão E embora. então mandam, por exemplo, ordens bastante grandes, ordens de mercado, mesmo short, e se verem que cai ainda mais, então viram, aqui tivemos então os stop losses dos day traders iniciantes e isso, e provavelmente vamos ter aqui uma queda ainda maior. Se verem que aqui não conseguiram ativar os stops e então temos aqui novos compradores a entrar no mercado, vamos ter então a ação a subir e como os shorts ainda podem estar dentro aqui da ação, acabam por serem obrigados aqui a cobrir a posição e isso e acabam mesmo por fazer a ação subir. Disparar, exatamente. E é por isso, normalmente eu nunca coloco ordens de stop, só se... Mas temos que dar esse disclaimer. Sim. Aqui, Embora seja importante Adriano, colocar ordens de ou stop seja, loss... para quem já está no mercado e é iniciante, eu recomendo, lá está, isto é só a minha opinião, eu recomendo mesmo que usem Sim. stop loss. Mas só tem a ver com uma questão, tem a ver com uma questão psicológica. Sim, é mais que fácil. É aquilo que falámos, ou seja, quem já está no mercado há muitos anos sabe que tem que stopar uma posição. Ou seja, nós sabemos quem é trader, eu sou trader, tu és trader, portanto, nós sabemos que temos que fechar aquela posição. Ou seja, não há hipótese de aguentar essa posição. Senão provavelmente Sim. vai nos trazer mais perda. Mas quem está a começar, o que é que acontece? Quem está a começar, se não usar o stop loss direto, e estou a falar mesmo para iniciantes, vai haver uma tendência psicológica para nós adiarmos a perda. Sim, Portanto, nós estamos a perder... Isso acontecia-me bastante. Nós estamos a perder 4%, por exemplo, e dizemos, 4% é o máximo. E depois chega àquela zona, mas agora vou pôr 5. E que eu continuo a cair, e nós, agora vou pôr 6.
Ai, não pode cair mais, vou pôr 8. Não pode. Isto vai subir. E quando formos a ver, já estamos a perder 10. Portanto, não façam isso, por favor. Não Ou seja, isto é um conselho que eu dou, não façam isso. E quando, está a começar, e quando é ainda tem que pior assumir isso. nós, quando estamos no trading, nós temos que saber assumir as perdas. Isso é obrigatório. Quando falhamos, assumimos a perda, saímos do mercado e procuramos o próximo trade. Sim, e quando ainda pior, podemos ter aqui pessoas também que fazem aqui o average down, pensando, isto aqui, fazer aqui o average down, então basta subir agora só, já não preciso de subir assim tanto, agora basta subir metade que eu já consigo estar aqui no break-even. Mas depois acaba por cair ainda mais, então ainda fazem mais um average down. Lembrem-se sempre que quando fazemos preço médio de algo que está a cair, perdemos mais. Sim, aumenta a perda. Já só estou para 30%. Sim, mas se fores olhar para o valor absoluto, já é maior do que antes. Estavas a perder 300, agora estás a perder 800. Portanto, não adianta a percentagem. Sim, isso provavelmente acho que são dos erros mais comuns. É o stop loss. Normalmente os day traders aqui iniciantes pensam, isto não vai cair mais, isto vai subir. Depois vem uma vela a subir, pensam, isto já estou safo, já estou safo, já vou ganhar dinheiro, isso, mas não acontece isso. Normalmente, se for uma queda mesmo bastante forte, podemos ter também quedas aqui que temos os shorts a dar aqui uma queda bastante forte e depois no minuto a seguir já temos aqui a fazer 9 máximos, isso acontece. Sim. Mas normalmente se a tendência continua sempre a cair normalmente isso é sinal que aqui os shorts estão em controle e vai continuar a cair mais e que não vale a pena manter aqui a posição. Principalmente se uma posição. Claro que no day trading é diferente e eu eu quando faço day trading é mais na índices, não transaciono tanto ações day trading, é muito raro, só numa situação mais específica, até porque eu não tenho tempo para estar ali tão colado, sendo assim, mas quando nós olhamos para ações que já estão a cair há muito tempo, eu costumo dizer isso, passo sempre essa informação nos webinars, não é de... Quando uma ação está a cair há muito tempo, isso para mim é claramente um mau sinal. E a probabilidade de cair mais é sempre maior à probabilidade de subir. E podemos dar exemplos. Olha, exato, tu falavas da NIO, que estava a cair, por exemplo, a NIO foi uma ação excelente, mas depois aquilo entrou numa tendência baixista e continua sempre a cair, não é? Agora pode subir momentaneamente, mas temos imensos exemplos, não é? Olha o caso da Intel, as pessoas falam tanto da Intel continua a cair, não é? Portanto, esse é um grande conselho. Se algo está a cair há muito tempo, normalmente a tendência é para continuar a cair, não é para subir. Sim, porque aqui as pessoas tendem às vezes a entrar já quando aqui o grande movimento já foi feito. Por exemplo, GameStop, a AMC, temos aqui várias ações. Também temos aqui a Beyond Meat. Provavelmente alguns investidores devem conhecer a ação. Nessa também empresa. A Tilray, a NBF. Temos aqui várias ações que fizeram grandes movimentos e que acabaram a seguir quando já estão aqui no seu movimento no último movimento, que é o movimento de queda. Muitas pessoas ainda pensam em entrar, mas é bastante arriscado. A não ser que tenha aqui uma notícia mesmo bastante forte ou e tem que coisa ter uma reviravolta nos fundamentais. Sim, também temos aqui uma reviravolta nos fundamentais. Empresas, olha, dou-te agora o exemplo do caso da Aplovin, que ainda ontem fez um novo máximo histórico, a subir 9%. Era uma empresa que vinha em queda livre e conseguiu dar uma recuperação e hoje está em máximo. Mas normalmente uma empresa que cai a mais do que 80% do seu topo provavelmente perde total potencial de subida. Normalmente, isto é um conselho, lá está, exato, quando uma empresa cai 80% ou mais, eu diria que a probabilidade é de 80% também de nunca mais recuperar. Por muito que custa, as pessoas dizem, mas agora está baratinha, mas o estar baratinho não significa que vai ficar caro. O preço barato ao caro, isso é irrelevante e isso basta ver isso que acontece com tantas ações. E aqui no day trading de ações também temos aqui casos de ações, principalmente biotechs, em que as ações estavam em grandes valores, mas depois acabaram por cair. E aqui uma estratégia muito comum é, depois para estar em termos, não legais, mas em termos com o regulamento do Nasdaq ou até com a Bolsa de Valores na IC, em que temos ações que estão agora a 50 cêntimos ou até menos, em que temos o reverse split, em que acabam de passar de 50 cêntimos para $5 ou mais, em que basicamente também isso é uma estratégia bastante popular
em que possamos ter aqui nos próximos dias também grandes subidas, mas depois acabam por cair, porque, porque essas ações são de empresas que precisam sempre de dinheiro e acabam depois por lançar novas ofertas no mercado. E o que os day traders fazem é aproveitar aqui o momento, porque não interessa se gostam ou não da empresa, exato. que interessa aqui é aproveitar o momento. Tu não olhas mesmo para os fundamentais da empresa, sim, não é? Sim, não olho. Não é, porque lá está, tu vais operar umas horas naquela empresa. O que é que te interessa se o produto é bom, se não é, se o CEO é bom? Eu não quero saber disso. Aqui o que interessa é o volume, ter um catalisador por trás e então aqui aproveitar as oportunidades, sobretudo aqui ver os pontos onde provavelmente possamos ter aqui os compradores a entrar e os shorts a sair ou então a serem entalados, porque aqui são bastante comuns os short squeezes. Short squeeze são muito é aquilo que falavas quando os shorts começam a rebentar em cadeia. Quando começam a rebentar, e então temos aqui temos aqui então uma subida ainda maior. Eu no início do day trading, em que comecei primeiro aqui como comprador e depois passei a fazer short selling de ações. E cheguei a ter um momento ou outro de ações que estavam a $5 e pensava, isto não pode subir mais, agora vai ter uma grande queda, então comecei a abrir a posição short. Depois a seguir no fim do dia a ação estava a $12 e acabei por levar aqui um margin call e acabei por rebandar a conta. E isso acontece, isso é bastante comum, isso as pessoas quando... Mas aprendeste com o erro, Sim, aprendi. E ultimamente não tenho feito short selling, não faço short selling. Agora sou mais de comprar as ações e depois então quando chega aqui ao ponto vendo, ou vendo com ganho, ou vendo aqui com uma perda, porque aqui o que interessa é ter uma estratégia e não interessa levar com 5, 7, 10, 20 trades num dia, aqui o que ultimamente tenho só feito entre 1 a 3 trades por dia e é isso que faz com que a conta cresça, porque estar a levar bastantes trades não só vai dar a cabo das emoções da pessoa, porque uma pessoa quando tem uma posição aberta está sempre aqui com as emoções ao rubro. Principalmente quando é day trading, e principalmente em day trading, que temos ações que se movem bastante e além disso também temos menos comissões para a corretora e ao shortar temos, além da comissão normal de venda e compra, de short e de cover, também temos aqui, normalmente, também a comissão de reservar as ações, que também tem um custo em cima. Não é só ir lá e comprar e shortar as ações, é preciso também reservar as ações, é preciso ter esse número de ações disponíveis. Neste caso aqui, neste CB, estás a pagar um spread e depois estás a pagar um swap diário, não é? É normal. E também no short temos aqui, além de reservar, se a pessoa mandar de um dia para o outro, tem que pagar aqui também uma taxa. Normalmente é 7 vezes o preço de reservar. O que aumenta aqui o preço, ou que aumenta aqui a perda, ou a taxa aqui. E tem que ter um grande ganho só para compensar. É mais complicado, é mais complexo. Eu por acaso tenho estado a estudar algumas coisas, short selling de ações, mas eu também não opero... Só em ações como a Tesla, shortei a Coinbase, que é mais curioso, barato. Tu falaste da Coinbase bem, e eu na altura shortei a Coinbase. Foi um short que me correu bem, mas eu andei a fazer só testes em shorts. Sim, porque nessas ações até é mais fácil, porque normalmente tem as ações disponíveis para shortar isso, mas já há ações com um float share de 15 milhões, 10 milhões é bastante difícil de conseguir, e quando por exemplo, se é uma ação que nesse dia está com bastante volume, normalmente também as corretoras aproveitam-se e metem mais cara a reserva das ações. Porque também isso é um negócio também bastante grande para as corretoras. Claro. E sabemos isso. E outra coisa, então, e na parte da saída, então, quando tu vais sair do teu trade, tu vais sair então por price action puro? Por exemplo, imagina, tu vês uma movimentação de 5%, tu já fechaste metade da tua posição, já fizeste ali 5%, fizeste 5%, não, fechaste metade, portanto 2,5% do teu investimento já estão de fora, o teu stop loss já está positivo, o teu stop loss psicológico já está positivo nesta altura, portanto já não tens risco de perder naquela posição. E como é que tu vais decidir de sair o resto? É por exemplo, por price action puro, ou seja, tu vês que o mercado não está ali e conseguir sair dali, e tu estás a acompanhar o gráfico em 1 minuto, 5 minutos, e estás ali a ver, e é isso? Ou por exemplo, é porque, por exemplo, vai a uma medium ball, ou o próprio VWAP está-te a dizer isso? Como é que tu fazes? Aqui normalmente... Ou é mesmo... Aqui normalmente as maior parte das trades são sempre tomadas acima da VWAP, por isso não tem aqui o problema de entrar, de sair aqui na VWAP, isso porque normalmente apanho aqui sempre acima da VWAP, porque aqui basicamente abaixo da VWAP para day trading
é terreno de short sellers. Ok. E acima é terreno de compradores, basicamente. Dos touros. E é isso que se vê muitas vezes aqui, principalmente nestas ações com float share bastante baixo, em que os grandes movimentos de compra são feitos sempre acima da VWAP e temos que às vezes ações que superam bastante, tendem aqui a ir até à altura da VWAP para corrigir, e temos aqui uma correção na VWAP que até parece mesmo perfeita, até parece mesmo que foi um desenho feito isso, mas não. É um momento onde tem aqui, provavelmente, aqui compradores a entrar Ou seja, é quando entra a segunda rama de compradores e disparam onde o preço ainda aqui mais. a segunda parte dos compradores. Ou seja, uns fazem take para novos profit maços. e enquanto que os outros puxam o preço. Depois começam a puxar então aí, a esses valores, e é sempre acima. E aqui para o take profit é sempre tendo em conta o price action. Provavelmente se temos aqui ações que estão acima estavam a $5, $8, e quando chegam aqui a $10, e tu vês que o preço não consegue, normalmente aqui os $10 são uma parte bastante importante, e é uma parte mais psicológica do que resistências e suportes e isso. E é uma parte bastante psicológica. Aqui ao mudar dos $9 para os $10, temos normalmente sempre bastantes movimentos. E acontece que pode acontecer um minuto depois, temos aqui a ação entrar em halt. Okay. E embora aqui a maior parte das pessoas não sabe o que é um halt, é normalmente quando temos aqui uma grande subida, em que o halt é a suspensão da negociação da ação por vários minutos. Por minutos, não é? E podemos ter aqui várias suspensões. Podemos ter aqui suspensão de 5 minutos, 10, 15, ou então suspensão até lançar aqui... Pode ser o dia até aqui uma notícia. Até perceber o que aconteceu, não é? Sim, aqui neste caso, aqui a Bolsa de Valores suspende aqui a ação, se ver que não existe aqui nenhuma notícia por trás. Claro, se não houver nenhuma razão. E então está à espera, bloqueia, aqui que a ação, que a empresa diga o que é que se passa. E normalmente às vezes a empresa vai dizer que não sabe o que é que se passa, simplesmente diz que não tem nenhuma notícia e isso, e não sabe o que é que se passa. E então aqui acabam por começar a negociar em after hours, porque temos aqui também... Aqui uma dinâmica maior. Ou seja, a paragem ali das transações depois faz com que... Ao after hours faz nada, com que possamos ter aqui uma grande queda ou então uma grande corrigir, subida. Não é? Exatamente. E normalmente aqui estas ações têm sempre aqui um halt de 5 minutos. 5 minutos. A maior parte das pessoas aqui só deve ter experimentado aqui halts na altura do Covid, que foi quando o S&P 500 teve halts na altura do Covid. Muitos. E basicamente nestes últimos 4, 5 anos foi só aqui na altura do Covid em que tivemos aqui halts no índice S&P 500, nos ETFs que estavam a ter bastantes quedas. Nos futuros, não é? Sim. Os futuros bloqueavam. Ou seja, isto só para fechar aqui esta parte do tema, vejam como quem está no day trading tem este tipo de situações, que é basicamente a SEC ou a CMVM bloqueiam a negociação das ações por uma questão de alta volatilidade, de alta volatilidade, o que é que está a acontecer. E aconteceu, e quase todos são de recordar, no Covid, termos o movimento os movimentos eram tão agressivos em pré-market, dizendo assim, no Covid, que antes da bolsa abrir, já os futuros estavam a cair, por exemplo, 4%, e chegava ali a uma percentagem, que eu agora nem sei ao certo, acho que era 4,5%, não é? 4. Por essa ordem, agora não sei exatamente o valor. Aqui neste caso uma pessoa não precisa saber isso, a bolsa na bloqueava os futuros, ou seja, não poderia cair mais. E para a subida acontece o mesmo, ou seja, há situações onde explode e bloqueamos também. E aqui a grande vantagem dos halts, ou então a grande desvantagem, é que em pré-market e em after hours não existem halts. Por isso uma ação em after hours pode ir dos $5 para os $50. Não existe aqui nada a parar. Não existe nada que isso possa parar. Isso às vezes é bastante comum isso, porque há muitas pessoas short que a seguir acabam por se entalar e acabam por perder $200 mil, $300 mil, $400 mil. Porque arrebentam mesmo no aftermarket. Arrebentam mesmo com tudo isso, porque estavam com uma grande posição short e acabou por ter aqui uma subida inesperada que não estava à espera. Porque enquanto no horário de negociação normal existem aqui os halts e até protege aqui, porque quem está short, ao ver que uma ação subir bastante e se está aqui no halt, normalmente vai acabar por decidir e pensar, se tivermos aqui uma nova subida, vou já colocar aqui uma ordem de mercado para quando abrir o mercado, já sair imediatamente para garantir aqui esta perda,
porque se subir ainda mais podemos ter aqui uma grande perda. Porque é comum termos aqui, depois a seguir uma ação sai logo de um halt e já entra logo noutro halt. Basicamente já nem teve Por aqui causa minuto a negociar. Claro, Desde porque há um que excesso chega ao depois de nível, ordens sim, a sim. entrar no mercado, não é? Quer Podemos de ter um lado, aqui, quer do sim, outro. podemos ter aqui os short sellers nervosos aqui a sair, a entrar em pânico, porque isso também é o que move os mercados, é o pânico. Que sem pânico e sem volatilidade os mercados não sobem, não descem. Exato, ficam muito parados. E é isso que acontece. É que entram em pânico e acabam por vender. Porque aqui também temos aqui uma estratégia de pânico também bastante usada pelos short sellers e também pelos compradores. É quando está em halt, é possível colocar a ordem, embora a ordem não seja executada, porque está em halt, está em pausa. É possível colocar aqui a ordem e na cotação aparece a ordem. Por isso eu lembro destes últimos dias a ação drag, com o símbolo drag, que foi a ação que eu estive a falar há pouco, em que estava em halt e acho que tinha entrado em halt nos $15 ou foi nos $16. E lá a indicação de preço na altura do halt indicava que ia estar a $1018. Ou seja, passou dos 15 aos $16, mas depois $1018. Isto tudo no movimento aftermarket, está a acontecer? Não, isso foi mesmo em horário normal de negociação. Foi algum comprador colocou uma posição grande. Arrebentou com as ordens todas? Não, colocou uma posição grande em $1018. Provavelmente pode ter sido aqui engano do comprador isso. Mas colocou aqui uma posição mas depois acabou por não acontecer. Acabou por a seguir ao entrar, acabou por ir do halt, acabou por subir isso, mas acabou por o halt iniciar no ponto que foi bloqueado. No preço. Porque também pode acontecer, temos aqui halts e depois quando sai do halt temos aqui um grande gap de, por exemplo, a ação está a $15 e ao sair do halt a ação pode estar já nos $17, nem passa pelo caminho, não passa dos 15 aos 17. E isso também claro, haver logo um gap, exatamente. Podemos ter aqui um grande gap e acaba mesmo por rebentar ainda mais contas porque ninguém está a esperar isso. Muito bem. Já ficamos então aqui a entender como é que um day trader consegue operar no mercado, não é? E como é que tu podes mesmo dizer que hoje és profissional de mercados, até porque tu vives mesmo do day trading. Explicamos aqui, o Adriano partilhou aqui a estratégia dele e como é que ele vê o mercado. Partilhamos também outras ideias, como é que nós vemos os mercados. Acho que ficou aqui muito completo, desde a entrada até à saída. Também explicamos algumas coisas mais complexas, ainda agora como os saltos e outras coisas que já explicamos aqui, da parte das ordens. E acho que ficou aqui muito completo. E obrigado, Adriano, por este momento e por esta partilha. Obrigado pelo convite. E desejo a todos, então, ótimos negócios. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado.